Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriakoff e esse é o podcast da Palavra sobre Educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Leandro, seja aqui mais uma vez bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Mais uma conversa aqui no podcast da Palavras. Bom, além do Leandro, temos aqui a volta da Cibele Lopresti, que faz parte da equipe pedagógica da Palavras. Então, Cibele, seja aqui bem-vinda novamente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite para participar desse evento aqui hoje. Muito bom. Bom, hoje conversaremos com Ivan Rodrigues Martim. Ivan possui graduação, bacharelado e licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Espanhola pela Universidade de São Paulo, além de mestrado, doutorado e pós-doutorado também na mesma instituição. Atualmente é professor no curso de Letras da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ivan também desenvolve pesquisa sobre representações literárias e artísticas da Guerra Civil Espanhola e sobre ensino e aprendizagem da leitura do texto literário em castelhano. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para conversar justamente sobre romance gráfico com foco na literatura espanhola. Então, Ivan, seja aqui bem-vindo ao episódio. Olá, Felipe, tudo bem? Leandro, Cibele, obrigado pelo convite. Espero que a conversa seja boa. Muito obrigado. Bom, para a gente estar dando início aqui a essa nossa conversa, vou pedir para você, Ivan, poder explicar para a gente, para os nossos ouvintes, né, o que é um romance gráfico, né? Quais são as suas características que pode diferenciar o romance gráfico de uma HQ. Então, seja aqui bem-vindo novamente, a palavra é sua. Bom, Felipe, essa pergunta, você sabe que ela é uma pergunta bastante debatida, né? Principalmente pelas pessoas que produzem o comic, porque a base do romance gráfico é o quadrinho, né? E o que diferencia, né, do ponto de vista da forma e do ponto de vista editorial, né, são, primeiro, né, do ponto de vista da forma, o que diferencia, né, é a unidade narrativa. Né? Então, diferentemente, né, de séries, né, em quadrinhos, né, que você tem personagens tipo, que se repetem em várias histórias diferentes, né, o romance gráfico ele tem uma unidade narrativa, né, como tem um romance tradicional. Né? Então, ele vai narrar uma história, né, única, né? Lógico, tem alguns romances gráficos que são construídos em mais de um volume, mas constituem também uma única narrativa. E do ponto de vista editorial, né, o romance gráfico é um livro, né, maior, né, mais volumoso, com características de um romance, né? Quer dizer, você pega, folheia, né, você lê, né, não é uma historinha que você lê ali rapidamente, etc. Né? Isso não quer dizer que seja melhor ou pior do que as HQs, não é isso que eu estou falando. Estou falando que do ponto de vista, né, editorial, o romance gráfico, né, que foi cunhado o termo graphic novel, né, para caracterizar, né, para dar nome para esse tipo de produção, de algumas décadas para cá, de algumas poucas décadas para cá, ele vem se constituindo, né, como um gênero, né, um gênero híbrido, né, que está composto por aspectos da literatura, né, e por aspectos do comic. Legal. E, Ivan, para matar um pouco a curiosidade da gente, como você entrou em contato com o romance gráfico e quando você começou também a pesquisar sobre o romance gráfico especificamente? Foi um pouco por acaso, viu, Leandro? Eu, na verdade, a minha pesquisa é sobre as representações da Guerra Civil Espanhola e do franquismo na literatura, né, em outras artes, mas fundamentalmente na literatura. Eu trabalho com literatura de língua espanhola, e as minhas pesquisas se referem sempre, né, têm se referido desde o começo da minha formação acadêmica, nessas representações da Guerra Civil e do franquismo no texto literário, às vezes no cinema, na pintura, etc. O romance gráfico foi um pouco por acaso. Eu fui numa livraria aqui em São Paulo e a editora Veneta tinha acabado de publicar uma tradução para português de um romance gráfico que se chama Arte de Voar, do Antônio Altarriba. E eu folheando ali vi que se tratava aí, né, que ele compreendia o período da Guerra Civil Espanhola do franquismo. Bom, rapidamente eu me encantei por aquilo, e aí eu comecei essa pesquisa, né? Então aí eu fui fazer um levantamento, né, de outros romances gráficos que havia sobre o tema, e aí acabei me dando conta de que havia um fenômeno acontecendo na Espanha, né, diferentemente de outros países, que foi disparado a partir da Lei de Memória Histórica, né, do governo de esquerda espanhol, de 2006,
Então, essa lei ela vai fomentar, né, a publicação de relatos, de memórias, né, de pessoas que viveram o franquismo e ainda de pessoas que viveram a guerra, né, que ainda estão vivas. Né? Então, foi esse o primeiro contato. Né? E a partir daí, então, eu comecei a realizar uma primeira pesquisa de pós-doutoramento, que eu fui até a Espanha fazer um levantamento desse material, e aí me dei conta que já eram muitos, né, já eram mais de 50 romances gráficos sobre esse tema naquele momento. Bom, hoje já são mais de 140. Né? Então essa produção é uma produção bastante consistente. Né? Então esse foi o primeiro contato e que foi o que disparou a pesquisa. É muito interessante quando você comenta que há uma lei que estimula, privilegia o resgate da história por meio do romance gráfico, das HQs, é isso? Sibeli, não só por meio do romance gráfico. Né? Na verdade, assim como no Brasil, né, a Espanha viveu uma ditadura muito longa, né, de quase 40 anos, após o fim da Guerra Civil Espanhola em 1939. Essa ditadura foi uma ditadura de orientação fascista, né, encabeçada pelo Franco, e ao longo desses quase 40 anos houve na Espanha o imperativo do silêncio. Né? Então, aliás, muitos romances gráficos tratam desse tema do silêncio. Né? Então, as pessoas que permaneceram na Espanha, né, ou que não foram mortas, né, ou que não conseguiram se exilar, né, essas pessoas, para sobreviverem ali, a elas foi imposto um silêncio. E quando eu falei assim como o Brasil, porque assim como o Brasil, também na Espanha, os algozes, né, as pessoas que estiveram à frente dessa ditadura, que exterminaram, que mataram, que torturaram, também não foram julgadas. Né? Então, quer dizer, vivem nas ruas, vivem na sociedade, né, como se nada tivessem feito. Nos anos 2000, reacendeu esse debate de resgate dessa memória histórica. Né? Então, depois eu vou falar disso lá, né, nos próximos tópicos, né, mas esses romances, muitos deles, né, foram escritos por descendentes, né, desse trauma inicial que é o da guerra, ou pessoas, né, que viveram os anos dessa ditadura, ou descendentes, né, de pais, mães, sogros, etc., que viveram nessa ditadura. Então, eles vão começar a contar, né, aquilo que estava represado, aquilo que estava em silêncio. A lei de memória histórica, né, fomenta, né, a produção de ações culturais, educacionais, etc., né, que tenham como escopo o resgate, né, dessa memória. Né, e o lema, mais ou menos, não é resgatar a memória do que aconteceu, né, para que não aconteça de novo. Né? Então, quando a gente pensa, né, nesse avanço, pensa, né, dos movimentos de extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, quer dizer, essa política, né, essa lei se torna mais do que necessária. Né, e por isso a importância, inclusive, da tradução, né, desses romances para outros países, etc. Muito interessante. No dia do lançamento do livro Estamos Todas Bem, você falou um pouco sobre isso, e na Palavras nós temos esses dois títulos, né? Estamos Todas Bem e o Divisão Azul. Queria que você falasse um pouquinho, porque esses dois títulos trazem, né, resgatam essa história da Guerra Espanhola, da Guerra Civil, do franquismo, mas tem uma memória afetiva ali, né? Não é só a guerra, né? É a guerra e tudo que a guerra traz, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? O que a gente pode estabelecer como ponto de contato desse registro, né? Sim. Eu acho que as duas, elas compõem, né, uma tradição literária que se inicia, né, uma tradição da produção de cômico, né, que está acontecendo, né, que está em movimento. Essas duas obras, né, às quais você se refere, são mais recentes no âmbito dessas publicações, que começam principalmente no começo dos anos 2000, né, mas o que elas têm em comum é o resgate da memória, né, e resgate de memórias diferentes. Né. A Divisão Azul, né, é uma divisão que já não é da Guerra Civil Espanhola, é da Segunda Guerra Mundial, né, mas, né, que vai contar com a presença de espanhóis, né, enviados por Franco, né, durante a Guerra Civil Espanhola. Tanto a Alemanha, né, de Hitler, como a Itália de Mussolini, né, e Portugal de Salazar, eles vão apoiar os golpistas, né, o Franco e os seus soldados, que vão dar o golpe na Espanha. Então a Espanha está espedaçada, destruída, etc., ela não entra na guerra, mas ela vai, de alguma forma, apoiar a Alemanha durante a Segunda Guerra. Nesse apoio, quer dizer, esse apoio
ele é marcado, né, pelo envio de soldados, né, treinados para a guerra, né, e muitos desses soldados são republicanos, né, que vão ser enviados como bucha de canhão para a guerra, também, né, com espaço nos campos de concentração, nos campos de extermínio, né, a Espanha também vai abrigar os aprisionados, né, pelo nazismo. Então, o que esses romances têm em comum, né, a Estamos Todas Bem, né, ele tem uma característica importante, porque ele é um dos poucos romances gráficos, né, que foram escritos por mulheres, e a Ana Peñas, né, vai contar a história das suas avós, e neste caso, né, as avós não são combatentes, as libertárias, etc., né, mas são as mulheres que viveram o cotidiano da guerra, né, o cotidiano da guerra não, do franquismo, né, dessa ditadura. E como essas mulheres se viraram para a manutenção da vida, né, para manter os seus filhos vivos, né, os seus descendentes vivos, né, e como que esse período ditatorial, né, altamente misógino e machista, né, como isso também impactou na existência delas, né, e né, o que a Ana Peñas faz é também resgatar um pouco as vozes dessas mulheres, né, que estiveram no âmbito doméstico, lidando com a existência, né, promovendo a existência, garantindo a existência, né, num período de muita fome, de muita miséria, né, de muita perseguição, né, de muitos homens assassinados, né, essas mulheres elas levam, né, as casas, né, nas costas muitas vezes, etc. Eu especialmente adoro Estamos Todas Bem, né? Amo, porque ela fala não do que elas disseram, mas de como elas aprenderam a silenciar, né? Elas falam, na verdade, o livro trata do silenciamento, né? De como essas mulheres aprenderam de uma maneira muito articulada, né, por um sistema de opressão, como elas aprenderam a silenciar. Eu acho esse livro é o meu predileto, sem dúvida. Você sabe que isso que você disse, Bebe, é uma característica muito importante em grande parte desses romances gráficos, que é esse eixo do silêncio, né? Um dos romances que eu mais gosto eu gosto de vários, né? Mas entre os alguns preferidos é um romance que se chama Um Largo Silêncio, né? Um Longo Silêncio. Esse romance é fenomenal, porque tanto do ponto de vista da forma, né, porque ele mistura os textos, né, escritos, narrados, né, e escritos pelo pai do Galhardo, né, e o desenho do Galhardo. Né? Então, esses dois homens, né, assinam a autoria do romance e ele trata desse largo silêncio. E uma entrevista que eu fiz a ele com ele nessa primeira pesquisa, né, ele conta um pouco como que o pai começou a falar dessas histórias. Né? Então, até o Franco morrer em 75, né, o pai não falava nada. Né? E depois que o Franco morre, então, ele começa a falar. Então, qualquer situação era motivo para ele falar. Então, se alguém falava, o macarrão está gostoso, ele falava, macarrão? Pelo macarrão, durante a guerra, e começava a contar uma história a partir de uma palavra. Também do silêncio, o Sento Ljobil, ele escreveu uma trilogia contando a narrativa, né, do sogro dele, que era médico, quando a guerra estala, em 1936, quando começa. Esse médico ele tinha acabado de se formar em medicina e ele é obrigado a ir servir ao exército. Né? Então, o primeiro lugar para o qual ele é enviado já está sob domínio dos fascistas. Né? Então, ele vai atender aí os fascistas que estão sendo feridos, etc., durante a guerra. E depois ele vai preso, porque durante o tempo de estudante de medicina, ele tinha sido do diretório acadêmico, etc., ele vai preso pelos fascistas. E ele consegue fugir e ir para o bando republicano. E quando ele chega no bando republicano, também ele vai preso, porque ele esteve antes com os fascistas. Esse homem, que chama Pablo Uriel, ele escreve essas memórias dele, né, e a filha dele, que é a mulher do Sento, né, o Sento é o genro, então, do Pablo Uriel, a filha dele conta que uma vez por ano ele saía de casa, ia para uma pousada e passava uns dias ali escrevendo. Né? E desses escritos, né, resultou num livro que se chama Não se fuzila em domingo, né, Não se fuzila aos domingos, em que ele narra a experiência dele aí durante a guerra. Nesse caso, também o que nós temos aí é uma narrativa do silêncio. Né? Quer dizer, quando esse homem não falava nada do que tinha vivido em casa para a família, porque poderia estar colocando em risco, né, a vida dos filhos, etc., né, se soubessem da atuação dele durante a guerra, mas ele escreve.
né? E ele, quer dizer, o silêncio dele, né, ele transforma nessa escritura, né, que vai ser publicada depois, né, do fim da ditadura em 1975. O que me ocorre enquanto ouvindo você falar é o quanto a gente precisa desses textos, né? Porque nós não tivemos nenhuma política, né, de eliminar o silenciamento, né? Então a gente precisa ler a voz dos outros para a gente conseguir despertar a nossa voz, assim. Eu acho que essas obras, elas são urgentes para a gente, viu? E você sabe que tem alguma coisa importante nisso, né? Porque tanto você pensa na Argentina, por exemplo, a gente tem uma produção imensa, tanto de literatura quanto, né, de cinema, de filme, né, sobre a ditadura argentina. No Brasil um pouco menos, mas a gente também tem, né, uma produção significativa, embora menor do ponto de vista quantitativo. E nenhum dos dois países, quer dizer, a gente tem ainda o romance gráfico como um gênero, né, para narrar esse período. Esse novo canal, né, talvez nos faltasse, né, porque, de alguma forma, esse gênero, né, ele dialoga, ou ele é acessível, né, para uma população mais jovem, né, acostumada a ler o quadrinho, etc., né, para uma população para um tipo de leitor, não é, que pode ter acesso, né, ao que aconteceu, né, para a gente não resvalar nesse negacionismo histórico, né, que a gente viu nos últimos anos. Eu pretendo também perguntar algumas questões relativas ao Brasil também no próximo bloco, mas o que eu ia comentar é que você citar a questão do silêncio. Eu acho que também esses romances têm uma questão de narrar sobrevivência, né, também, que eu considero bem interessante. E aí eu penso, por exemplo, em outros já quase clássicos também dos quadrinhos, por exemplo, o Maus, do Spiegelman, e o Persepolis, que retrata a questão da Revolução Islâmica lá no Irã. E eu fico pensando como que um pouco do motivo pela qual esse suporte é utilizado. Então, por que o romance gráfico específico e não outra mídia? Eu acho que você respondeu um pouco também, com uma forma de criar um novo suporte, mas fico pensando nesses livros pontuais que já foram criados, e nesse movimento que surgiu na Espanha. A minha dúvida é muito por que o romance gráfico? Por que não outro suporte? Ou por que também o romance gráfico além dos outros suportes? Leandro, você sabe que você chamou a atenção para o Maus. Eu acho que isso já explica um pouco a sua pergunta, né? O Maus, ele é o romance gráfico que abre as portas, né, para a narrativa do violento século XX. Quando o Maus saiu, né, houve uma grande discussão se aquele gênero seria, entre aspas, digno, conveniente, né, para expressar a tragédia do Holocausto, né? Quer dizer, seria um gênero sério, né, para expressar uma tragédia tão monumental, tão gigantesca, né? E o Maus, quer dizer, ele sai no momento, né, que a gente já está, entre aspas, né, não vou falar saturado, mas já tem muita produção, né? Quer dizer, Hollywood fez uma infinidade de produções, né, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, né? A literatura de muitos países vai representar o que foi, né? Quando o Maus aparece, né, parece que ele abre as portas, né, e ele vai ganhar o prêmio Pulitzer, e quando ele ganha o prêmio, né, automaticamente, né, ele é reconhecido, né, como um gênero. Esse gênero é reconhecido, né, como um gênero válido, né, para a expressão do trauma do violento século XX. Né? Quer dizer, então, por que o romance gráfico? Né? Porque ele é um gênero que vai dialogar com outras gerações. Né? Eu não me lembro qual documentário especificamente eu vi isso. Eu não sei se é no La Voz de los Otros, que aliás é um documentário fenomenal, né, sobre o ajuizamento, né, dos responsáveis pela tragédia na Espanha. Mas alguns jovens são entrevistados na rua, né, e ao serem entrevistados sobre o franquismo, sobre a Segunda Guerra na Espanha, né, eles pouco sabem do que aconteceu. Né? Tanto pelo silenciamento de suas famílias e também um pouco porque estão saturados, né? Parece que o mundo se saturou, né? Aquele filme A Onda retrata muito bem isso, né? Aquele filme alemão, né? Em que o professor chega na sala e fala que vai falar do Holocausto, ninguém mais aguenta, né? E ele faz uma experiência ali e mostra que é necessário porque todos se tornam nazistas rapidamente, né? Eu não acho que o romance gráfico vai nos salvar, né, da falta de memória, né, mas ele é um elemento mais, né,
Lógico, também tem as séries, os seriados, né? A gente vê Merli, aquela série, né, que tem várias referências à própria Casa de Papel, né? Pensando nas séries espanholas, né? A Espanha também tem produzido muitas séries, né? A Casa de Papel tem um sem fim de referências, né? Aos republicanos e a luta deles contra o avanço do fascismo. Né? A própria música, né? Que virou marchinha de carnaval, que todo mundo canta, né? Era uma canção cantada durante a Guerra Civil, uma canção italiana, né, cantada durante a Guerra Civil Espanhola. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre o romance gráfico no Brasil, em paralelo com o espanhol. Bom, Ivan, aqui no nosso primeiro bloco, né, você trouxe algumas referências de alguns romances gráficos também de outros países, né? Eu queria entender o quanto que você acompanha a produção dos romances gráficos no Brasil e em outros países, se é possível fazer também um paralelo entre essas produções, né? O quanto que se aproxima da uma produção a nacional se aproxima de uma produção estrangeira, o que tem de semelhante, o que tem de diferente. O que eu vejo, né, eu nunca, é isso, né, impelido aí, né, pela pesquisa, num tema específico, né, numa língua específica, etc., né, quer dizer, toda a minha reflexão, os meus estudos, são sobre o que se produz que esteja relacionado com a Guerra Civil e com o franquismo. Como leitor, simplesmente um leitor, né, daquilo que vem se produzindo aqui no Brasil, o que eu percebo, né, bom, primeiro, né, a gente tem uma produção que vem crescendo substancialmente, né, que você entra na livraria, você folheia, etc., você começa a falar, nossa, né, quanta coisa nova vem aparecendo. Eu destacaria, como um traço importante desse tema, a aparição de temas que são pautas do nosso tempo histórico. Né? Então, os temas relacionados à raça, racismo, a gênero, a sexualidade, as minorias de um modo geral, enfim, isso vem aparecendo nos romances gráficos de modo bastante importante, de modo bastante substancial. Né? Outra coisa que eu vejo bastante comumente publicado, né, eu vou para a livraria e fico ali olhando, é a adaptação de clássicos da literatura. Né? Então nós temos vários exemplos, né? A gente teve o Grande Sertão Veredas, o Macunaíma, o Vidas Secas, enfim, o Dois Irmãos, a gente tem vários, o Policarpo Quaresma, né? A gente tem vários romances canônicos, né, da literatura adaptados para o romance gráfico. Nesse caso, eu olho com olhos não tão generosos. Né? Há alguns em que nós temos claramente uma recriação no romance gráfico de uma obra literária. Né? Então você pega, por exemplo, o Vidas Secas. Né? O Vidas Secas, você tem páginas e páginas, o romance gráfico, né? Que não tem uma frase e o desenho está ali, narrando aquele silêncio que a gente escuta quando lê o Vidas Secas, romance tradicional. Né? Então, a gente tem aí uma autoria, né, que procura imprimir, né, naquela forma literária, né, algo que está na forma literária inicial. Né? Nós temos um outro exemplo, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. Né? Pela sua importância, etc., ele é um romance, né, que foi muito badalado quando foi publicado, tinha que reservar, ir lá na afinada livraria Cultura buscar quando o dia que foi lançado, etc. No entanto, se você olha o romance gráfico, o que você tem? Você tem ilustrações belíssimas e o que nós temos ali são fragmentos ilustrados do Grande Sertão Veredas. Lamentavelmente, aqueles fragmentos mais conhecidos. Não que eles não sejam bons, eles são muito bons, claro. Mas, na minha opinião, né, modesta opinião, né, não tem aí uma recriação, né, a partir de um grande romance. Então nós temos aí muitas adaptações para romance gráfico de obras da tradição. O que me incomoda nisso, e por isso os meus pezinhos para trás, é que eu sinto, ou se pressente nessa atividade editorial, uma facilitação da leitura,
sabe? Então é assim, é como se o menino, né, em vez de ler a menina e o menino, né, em vez de ler, né, o romance para o vestibular ou para a prova, ele vai ler o romance gráfico porque, entre aspas, é mais fácil. Eu não acho mais fácil, na verdade, eu acho até mais difícil, porque ler o romance gráfico significa ler duas linguagens, é ler o desenho, né? Se é para ler direito, você vai ler o desenho, né? Às vezes você até de lupa para ver o detalhe do desenho, etc. Né? Então tem um quê aí, sabe? E vamos facilitar, né, como as adaptações, né, feitas resumidas, etc. Aí eu já tenho um certo rancinho por olhar para isso. Isso a gente tem uma produção muito grande, também não só aqui, também na Espanha, nos outros lugares, etc. Mas é muito interessante o que você comentou, porque a gente teve 2 podcasts aqui na Palavras também que discutiram um pouco isso. A gente teve o podcast 20 com o Khaled Kambur, que a gente discutiu. Ele é autor do romance gráfico sobre o Luiz Gama. Então tem essa questão do resgate dessas figuras negras históricas que está acontecendo agora. Tem o quadrinho da Carolina Maria de Jesus também, que é fabuloso. Tem o Angola Djanga, que fala sobre a história de Palmares também, que é super relevante, super interessante. E no podcast 21 a gente conversou com o Fábio Moon, que fez a adaptação do Alienista e de outros clássicos da literatura. E a gente falou exatamente sobre isso, porque o quadrinho ele não pode substituir a obra. Ele é uma obra nova, em primeiro lugar, e que ele não substitui a experiência da obra literária. Se ele fizer isso, ele está cometendo um erro também. É um problema do ponto de vista, como você citou, até de achar que vai substituir, né? Não, eu acho que até tudo bem só ler o quadrinho e não ler o romance, entendeu? Exato. O que me incomoda é a intenção facilitadora, sabe? Então, você fala assim, vai ser, né? Porque né, o mundo muitas vezes o que manda, né, naquilo que se decide produzir é o mercado, né? E o mercado vai falar, bom, aqui você vai ter um nicho, né, para facilitar, enfim, né, de gente. Tá tudo bem, né? Não quero ler romance, quero só ler quadrinho, tá perfeito. Cada um lê o que gosta, eu acho lindo e maravilhoso, né? Mas não feito com essa intenção, que eu acho. Mas um comentário muito interessante que ele levantou também, que eu acho que é um ponto que contrapõe, de certo modo, também essa questão, que eu acho extremamente importante de se ressaltar, que, pelo fato do quadrinho também ter uma possibilidade de ser mais acessível, como a gente citou também no primeiro bloco, de ter mais acesso, por exemplo, para pessoas mais jovens, pode instigar esse jovem, eventualmente, a ler o clássico original. Uhum. Eu acho que também de despertar o interesse. Isso também acontece, claramente. Então, eu acho muito legal. Eu acho muito legal também, porque, querendo ou não, são duas coisas que se chocam, mas acontecem simultaneamente. É o risco de você querer substituir o original pela obra, mas ao mesmo tempo o potencial de despertar o interesse. Você sabe que eu sempre tinha um pouco essa história, porque isso acontecia, né, num outro momento, em relação ao cinema, né? Então você lia um livro que foi adaptado para o cinema, você vai no cinema e você se decepciona, né, com aquilo que foi feito se você lê o livro primeiro. E quando acontece o contrário, né, você tem o prejuízo de não imaginar, né? Porque quando você está lendo um romance, né, tudo que tem ali você está imaginando a partir do que está escrito, né? Você imagina, né, os espaços, aquelas personagens, aquela existência. No cinema alguém imaginou pra gente, ou alguém, né, as pessoas imaginaram, né, tudo pra gente, aí você consome o enredo, a narrativa, né, aquilo que se conta, mas você não imagina, né, e o romance, a literatura, né, uma das coisas que ela produz, né, é a nossa capacidade de imaginar, né, a partir daquilo que nos conta, né? Então eu acho que com o romance gráfico pode acontecer um pouco isso, embora, né, também você tenha um recurso narrativo aí que ele é mais limitado do que o cinema, claro, né, você precisa ler aquelas imagens, e também nós estamos desacostumados a ler imagens, né, ler imagem no detalhe, etc., né, esse modo de ler as coisas rapidamente, né, a gente está desacostumado a ler tudo, né, então vai ler tudo muito rapidamente, quer dizer, não ver o detalhe da imagem, isso acontece muito em sala de aula, né, quando você está trabalhando algum texto ou um romance gráfico, etc., né, e você começa a mostrar, né, os detalhes ali, geralmente chega no fim da aula, né, os alunos falam, nossa, eu não tinha visto quase nada disso, eu não tinha visto isso, eu não tinha visto aquilo, né? Não é por falta de vontade, né, é porque a gente não ensina a ler imagem, né, na escola, a gente tem que aprender a ler, a gente não nasce sabendo ler. Isso que você está falando me chama muito a atenção, porque eu fui professora de sala de aula há muito tempo e sempre essa questão me impactava muito quando a gente pega um livro que tem imagem, né? Pensando no romance gráfico, no Estamos Todas Bem, por exemplo, se você observar
a sequência das imagens, a gente percebe que tem técnicas diferentes ali, né? Ela faz registros muito diferentes, às vezes mais estilizados, às vezes mais referenciais, e aí fiquei me lembrando do que você falou sobre o Vidas Secas, o romance gráfico, que páginas de páginas sem texto. Então, me ocorre a questão da estética mesmo, né, do objeto, daquele livro. Pensando que esses títulos, especialmente, que nós estamos citando aqui, eles têm essa função memorialística, né? Como é que você, na tua experiência de mediador de leitura ou de professor, né? Como é que você observa a formação do leitor, considerando essa estética que é mesmo diferente? E que algumas são mais a uma narrativa mais encadeada, né, numa sequência mais tradicional, e outras que rompem pela estética e não pela narratividade, entende o que eu quero dizer? Assim, como é que você tem observado a formação desses leitores menos experientes que agora entram em contato com essas obras? Eu acho até que as gerações mais jovens, elas têm uma vocação, uma facilidade, uma atenção mais apurada para a leitura do quadrinho do que as gerações anteriores, né? Então, claro, na minha geração, quando eu era jovem, também a gente lia quadrinho, né? Tinha gente mais aficionada, né? Que lia de modo muito mais sistemático, etc., né? Mas tinha gente que só lia lá, né? A Turma da Mônica, o Tio Patinhas, etc., né? Os super-heróis, enfim. Mas eu acho, né? Isso não é fruto de nenhuma pesquisa, de nada disso. Eu tenho a sensação, né, que quando eu vou com os quadrinhos, com o romance gráfico para a sala de aula, que às vezes eu levo alguns, que a juventude, né, essas meninas, esses meninos aí da faixa dos 20 anos, que é mais ou menos a faixa etária, né, das pessoas que estão na universidade, eles têm um olhar, né, para observar esse gênero, né, de modo mais apurado, etc. E menos preconceituoso também, né? E menos preconceituoso, até porque eles estão mais atentos também às temáticas que atravessam esses romances, né, que fazem parte do cotidiano deles, etc. No estudo da literatura, né, quando a gente estuda literatura, o que a gente estuda principalmente são as relações que há entre a forma de um texto e o conteúdo dele. Né? E tão melhor é o texto quanto mais a forma se aproxima desse conteúdo. Né? Então, por exemplo, né, você pega um romance japonês do Murakami, por exemplo, né, é impressionante que você está lendo aquilo e você percebe que é uma história silenciosa, que é diferente das coisas, é muito diferente do romance brasileiro, do romance ocidental, de um modo geral. Aquele romance é mais silencioso. Mas por que ele é mais silencioso? Ele não está no conteúdo a informação do silêncio. A informação do silêncio está na forma. Né? Isso aconteceu até com um livro que nós publicamos, uma tradução que eu fiz para palavras da Rigoberta Menchú, que é uma indígena da Guatemala, chama Liminha, uma criança de Chimel, que foi publicado pela Palavras, e ele é um romance extremamente silencioso. Né? Né, a etnia dela, os indígenas, o modo como ela se refere às memórias da infância dela, é de um vagar, é de um silêncio, né? E quando esse livro estava sendo editado, a gente estava discutindo esse silêncio, pensando, olha esse silêncio que tem aqui, né? Olha esse vagar com que se fala. Né? No caso do romance gráfico, ou no caso do romance gráfico espanhol especificamente, que é o que a gente está falando, a forma ela tem se diferenciado e se distanciado muito dos outros romances gráficos que tratam dos traumas decorrentes da violência do século XX. Né? Então esse é o meu estudo, é isso que eu tenho dito, sobre isso que eu tenho falado a partir dessas análises. Então, por exemplo, esses romances gráficos espanhóis, eles são compostos por muitas informações. E não é o que eu estou querendo dizer com isso? Não é apenas o texto escrito e o desenho do comic, o gráfico. Ele está composto também, eles estão compostos, eles de modo geral, estão compostos também pela inserção de imagens de fotografia, de imagens de documentos. Eles estão compostos por prólogos e epílogos introdutórios ou explicativos do contexto histórico. Eles estão compostos
por notas de rodapé, por referências a poemas que circularam durante a guerra e durante o franquismo, por reprodução de cartazes, por reprodução de pinturas. Então a Guernica aparece referida em vários desenhos, num fragmento, etc. Por músicas de trincheira, ou seja, o que esses romances têm é uma composição híbrida, né, que reúne, entre aspas, um monte de provas de que aquilo aconteceu, né? Bom, aí a gente se pergunta, por que eles estão usando isso? A forma, né, ela também, e principalmente, ou ao lado, né, do enredo, ela está contando a história, né? Então, quando você olha para aquilo e fala, bom, por que esse documento está aqui? Não é para enfeitar. Por que esse prólogo está aqui? Não é para enfeitar. Né? Ele está aqui porque ele tem uma função. Né? Ele tem uma função nessa narrativa. Né? Então, se antes, né, a gente lia esses adendos como paratextos, né, como suportes ao texto, né, o que eu tenho tentado dizer e tenho tentado comprovar com esses estudos é que não são paratextuais. Isso são um texto. Né? Ele é um texto que é feito assim. É diferente do Maus, é diferente do Persépolis, né, que também vão narrar, né, esses traumas dessa violência do século XX para o século XXI, né, do século XX fundamentalmente. No caso espanhol, né, primeiro que tem um fenômeno quantitativo, né, que são mais de 100 romances, como eu disse, e também tem uma outra característica própria dessa produção, que é o modo da sua composição, né, o modo que ele é composto, que é diferente de todo o demais. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre o romance gráfico na sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Bom, Ivan, você é professor, na verdade, de faculdade, né? Você dá aula na Faculdade de Letras. Não sei se você tem uma presença dentro da sala de aula, mas eu queria saber como é a sua visão em relação à inserção do romance gráfico nas salas de aulas e também na faculdade, né? Porque você falou até que os jovens, eles têm essa facilidade e tal, mas como você vê? Você acha que ainda tem muitos preconceitos ou algo que está sendo cada vez mais inserido? Felipe, faz muito tempo que eu não estou na sala de aula de ensino médio. Estive por muito tempo, há tempos atrás, e quando eu estive, o quadrinho ele não aparecia como romance gráfico, né? O quadrinho ele aparecia na aula de português ou na aula de espanhol, né, para exemplificar situações de fala, situações linguísticas, enfim, para tratar de questões de língua principalmente, não de questões literárias, né? Eu não acredito, eu não acho, eu não sinto, mas eu vejo os meus alunos chegando na faculdade, por exemplo, e quando eles chegam ali, eles já leram Maus, eles já leram Persépolis, o próprio Arte de Voar, que eu fiz referência, muitos alunos chegam já tendo lido, ou seja, então tem meninas e meninos, né, que entram na faculdade já conhecendo os romances gráficos, isso fazendo parte do universo de leitura deles. Eu não acho que tenha preconceito mais em relação ao gênero na sala de aula. Se a gente pega como referência, né, as provas do Enem, por exemplo, né, ou os próprios vestibulares da Unicamp, da FUVEST, da Unicamp sempre de modo mais vanguardista, etc., né, essas novas linguagens, elas fazem parte, não é, dessas provas, desses exames. E se fazem parte, né, elas também estão sendo aprendidas, também estão sendo discutidas na escola, né, estão sendo trabalhadas pelas professoras e pelos professores da escola. Então eu não acho que tem preconceito, não. Eu acho que tem que ter disposição. Né? Talvez, né, em algumas escolas mais tradicionais, entre aspas, né, ou que se sintam mais presas, né, a expectativas comerciais, né, então que o pai pagou, ele quer que o menino leia isso, né, porque né, equivocadamente acha que, né, isso é o que é importante para ser lido, né, enfim, os professores e as professoras têm mais dificuldade, né, de ousarem em projetos, né, mais arrojados, etc. Mas nas escolas, né, menos conservadoras, nas escolas públicas, né, em que você tem quadros, né, de professoras e professores, né, com boa formação, etc.,
eu acho que sim, há muito território em que hoje, né, está acontecendo uma educação que contempla essas novas linguagens. O que me faz pensar muito na sala de aula, né? Eu volto ao meu lugar de professora e fico pensando se o romance gráfico colabora na medida que o aluno entende os mecanismos de encadeamento, consegue perceber as nuances de linguagem, na medida que ele consegue perceber estruturas narrativas mais sofisticadas, se isso colabora para que ele aprenda a contar a sua própria história e a história da sua comunidade de um jeito também mais criativo, mais potente. Assim, como que você vê essa relação da leitura desse tipo de texto, né, dessa estrutura, para alguém que vai, para um menino, um jovem que vai contar a sua própria história, ou que vai registrar a sua própria história, sabe? Eu acho que sim, Sibeli, você tem razão, até porque, né, hoje tem espaço, né, para que as jovens e os jovens contem a sua história, né, coisa que não havia na minha geração. Na minha então, né, isso favorece, sempre mais nova, mas isso favorecido, né, também, né, pelo avanço tecnológico das mídias, os espaços narrativos, etc., mas também por um monte, né, de slam que tem, de concurso, né, de espaço para produção, né, ou seja, existe aí vem sendo construído, né, por isso a reação, né, vem sendo construído, né, espaços, né, para outros protagonismos, né, que não aqueles que historicamente marcaram a nossa história, né? Então, quer dizer, contar a própria história, dizer a própria história e buscar recursos para narrar essa própria história, né? É claro que, né, todas as linguagens, né, eu penso mesmo no slam, nos poemas, etc., né, como essas meninas narram com tanta potência, com tanto vigor, né, e como atingem, né, muita gente com essas narrativas, né, ou desenham, etc., né, são muitas as formas, né, as formas clássicas que nós tínhamos, né, então lá o decassílabo, né, ou o romance tradicional, ocidental, né, o conto tradicional, elas não dão conta de narrar essas outras experiências, né? O romance ele é burguês, ele nasce como gênero burguês, né? Então, quer dizer, não cabe nele, né? Quer dizer, outras vozes narrando. A voz que cabe é aquela voz burguesa, né? Então essas outras vozes vão encontrar novas formas. E claro, quanto mais recursos, né, a gente tiver à mão, essa juventude tiver à mão, mais narrativas há, né, a se produzir, ou mais condições há para a produção. E é engraçado porque a escola acaba perdendo, no bom sentido da palavra acaba perdendo esse lugar de ensinar a contar, mas passa a ser um lugar, quando a gente permite a leitura, quando a gente traz a leitura dessas obras, né, a gente constrói um espaço em que o menino não aprende a contar, mas ele conta porque ele já tem um jeito de contar muito mais sofisticado do que a gente pode imaginar. E quando a gente tem um olhar tradicional, a gente reduz os modos de contar que eles já têm, né? É muito, muito legal isso. Bom, então estamos aqui encaminhando, né, para o final desse nosso episódio. E eu vou pedir então, Ivan, para você. Você já soltou várias referências aqui durante toda essa nossa conversa, mas se tiver algo específico, algum material, pode ser música, filme, livro, enfim, o que você achar que vai ser interessante para os nossos ouvintes para complementar mais ainda toda essa nossa conversa. Então, se tiver alguma referência que você quiser deixar aqui para a gente. Tem um estudioso espanhol que se chama Santiago Garcia, que escreveu um livro que se chama La Novela Gráfica. Aqui em português foi traduzido como novela gráfica apenas, pela Cultrix. Ele é para quem quer pensar um pouco, né, no gênero, ele apresenta um bom panorama e uma boa historização, né, do gênero romance gráfico, né, que está disponível aqui em português. Aí eu fiz aqui outras duas sugestões de romances gráficos sobre a Guerra Civil Espanhola e o franquismo, né, além dos da Palavras, claro, né, do Estamos Todas Bem, já está traduzido para o português, e A Divisão Azul. Duas publicações importantes. Uma delas me parece fundamental porque é um dos mais importantes romances gráficos sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele abre
sobre o franquismo especificamente, ele abre caminho para muitas outras narrativas que vêm depois, que foi escrita pelo Antônio Altarriba, que se chama A Arte de Voar. E a editora Veneta publicou do Altarriba 2 romances gráficos, A Arte de Voar e a Asa Quebrada, em que ele conta, no primeiro, a história do pai e no segundo, a história da mãe. São romances memorialísticos, fenomenais, tremendamente maravilhosos. Inclusive, nós acabamos de apresentar um trabalho fazendo paralelos entre A Asa Quebrada, em que ele conta a história da mãe, e o Estamos Todas Bem, escrito então por uma mulher contando a história das avós, né? E como na narrativa do Altarriba, escrita por um homem, né, sobre a mãe, como que ele se impõe ali a tarefa de desconstrução, né, da masculinidade, da heteronormatividade, do patriarcado, né, que marca a nossa constituição como homens. É fenomenal. Então, esses 2 romances aí da Veneta, para quem quer conhecer um pouco dessa produção, eu acho importante. E também a Comic Zone, ela vem publicando em grandes volumes a produção do Carlos Jiménez, que eu falei aqui. Então, primeiro eles produziram os 2, em 2 tomos, os 8 volumes que compõem Paracoelhos, então, que é a história, né, desse homem, né, ou melhor, dessa criança, né, desse homem narrando a história da criança que ele foi, dentro, né, desse complexo aí de aprisionamento e internação das crianças durante o franquismo. O segundo volume, o segundo tomo aí, que contém os quatro últimos episódios, eu fiz um texto de apresentação nele em que eu apresento um pouco esse panorama da literatura do Carlos Jiménez, e, né, nesse contexto dessa produção espanhola. Então, eu indicaria essas leituras para quem tem interesse, né, em começar em conhecer essa produção. Ótimo, perfeito. E então agora, para a gente, de fato, estar encerrando o nosso episódio, vamos para o nosso momento Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Não é bem um texto, é uma frase. Eu queria trazer aqui uma frase do Paco Roca. O Paco Roca é um dos autores de romances gráficos espanhol, sobre esse contexto que a gente está falando. Ele é um autor muito maravilhoso, muito bom, com obras fenomenais, inclusive traduzidas para vários idiomas. E uma das frases aí dele que eu gosto muito, que está num dos seus romances, eu vou já traduzir para o português, ele diz assim: lutar pelas liberdades é tão importante como respirar. Então eu acho que ela pode encerrar um pouco isso, porque no limite do que a gente está falando, resgatando essas memórias, o que a gente está falando é desse trabalho, de criar, produzir, ler, estudar o resgate dessas memórias. Esta é uma das ações de luta pelas liberdades, não pela liberdade. As liberdades são muitas, né? As liberdades de ser, de existir, né? De ser como se quer ser, né? De existir como se deseja existir, né? De permanecer, de estar, enfim, de produzir, enfim. Então, eu acho que essa eu diria até que é mais importante do que respirar, porque para viver sem liberdade, melhor não viver. Bom, Ivan, então eu queria agradecer muito aqui a sua presença, de ter estado aqui com a gente hoje, ter compartilhado as suas experiências, ter falado um pouco sobre a ditadura, sobre os romances gráficos. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje, viu? Tá bom. Eu que agradeço, Felipe, agradeço muito a você pela condução aqui no debate, agradeço muito a Sibeli e ao Leandro pelas perguntas, pela conversa, pela paciência toda. Espero que seja bom. Tá bom? Eu quero agradecer muito a Palavras pelo convite e estar aqui com vocês e conversar com você, Ivan, sobre esses temas que são tão caros e são tão urgentes. Eu gostei demais e espero que tenhamos outras oportunidades aí. E novos livros traduzidos. Sim, não, foi uma ótima conversa, foi
Foi muito gostoso a conversa. Eu pessoalmente sou um fã de quadrinhos, tem um monte aqui na minha estante. Então, conversar sobre o assunto é muito gratificante. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente nas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seracop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!